No Brasil, o combate ao crime organizado volta ao centro do debate. A Câmara aprovou o chamado PL Antifacção, que aumenta penas e amplia o alcance das investigações. O foco está no endurecimento das leis e no controle de territórios. Mas especialistas alertam: essa resposta não é nova e pode não atingir o coração do problema. Enquanto a violência é associada a espaços específicos, o crime organizado opera em redes muito mais amplas, movimenta bilhões, atravessa fronteiras e circula pelo sistema financeiro. Mesmo assim, o foco das políticas segue concentrado no tráfico de drogas e no controle de áreas, e não nas estruturas que financiam esses esquemas. Quem de fato está sendo combatido? No cenário internacional, a pressão aumenta. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defende classificar facções brasileiras como organizações terroristas, uma proposta com impactos na soberania nacional e que tem o apoio da direita no Brasil. Entre o discurso punitivista e a complexidade do problema, o desafio permanece. Combater o crime organizado é prender mais ou entender como ele realmente funciona? No BDF Entrevista de hoje, discutimos os interesses e as disputas por trás desse modelo de segurança. Olá, está no ar mais um BDF Entrevista, sempre pelo canal do YouTube do Brasil de Fato, pela rede TVT e também na rádio 98.9. Hoje falaremos sobre o PL Antifacção, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e que seguiu para a sanção presidencial. E a nossa dúvida principal é de que forma esse projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional pode cooperar ou não com o combate ao crime organizado, ao narcotráfico no Brasil. Para nos ajudar com esta dúvida que assola a opinião pública há décadas nesse país, nós trouxemos o professor de antropologia da Universidade Federal Fluminense, Lênin Pires. Lênin, olá, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui no BDF Entrevista. É um prazer estar de volta aqui no Brasil de Fato, né? E também, de certa forma, tratar desse tema que realmente é espinhoso, difícil, né? E que, de certa forma, interessa a população como um todo. Legal. Lênin, o PL Antifacção, ele trafegou ali pela Câmara dos Deputados um bom tempo. Foi puxado para a direita, foi puxado para a esquerda, esticado para cá, esticado para lá, tira texto, coloca texto, modifica na comissão. Você ficou satisfeito com o texto final do PL Antifacção? Acha que esse PL dará conta do desafio de combater as facções criminosas no Brasil? Lamentavelmente, foi um projeto de lei que se contaminou, né, com o processo de disputa política, né, às vésperas de eleições para presidente, para governadores do estado, né? E isso acabou acarretando em um texto que cumpriu, por um lado, o objetivo da maioria do parlamento hoje, que é uma maioria não só barulhenta, mas extremamente voltada para a repressão, né? De que os acordes da lei estivessem voltados para o endurecimento das leis penais, inclusive com riscos de atropelar direitos de outros segmentos que não aqueles que sejam classificados apenas como criminosos, né? E, por outro lado, a gente percebe também que foi uma lei que buscou garantir variáveis que interessam aos mercados, né, aos mais variados mercados que atendem a essa dimensão da chamada segurança pública. Mercado de armas, mercados de tecnologias digitais, mercados de competências, né, de profissionais da área de segurança, também, por que não dizer, o mercado da advocacia, né, enfim, vários interesses, né, que estão, de certa forma, são atendidos na medida em que a tendência que se apresenta é de aumento do trancafiamento de pessoas, né, de prisões e
de certa forma, também, né, a perspectiva de uma certa multiplicação das chamadas operações policiais, que nada mais são do que operações bélicas, né? Então, o belicismo imperou e o belicismo ele acabou triunfando na tramitação desse projeto de lei, chamado antifacção. Legal. Lenin, fiz uma leitura do projeto e te escutando falar agora reforça a minha sensação de que é uma aposta, aliás, é mais uma aposta na alternativa militarizada, na alternativa do enfrentamento na rua, do enfrentamento através do braço armado do Estado, do enfrentamento ao narcotráfico, às facções criminosas, através da violência. E aí me fica uma dúvida, Lenin, queria te escutar sobre isso. Porque me parece, ao menos como alguém que acompanha o noticiário de segurança pública, me parece que aquilo que tivemos de maior novidade, aquilo que tivemos de mais interessante no combate ao crime organizado no Brasil tenha sido a Operação Carbono, que deflagrou o envolvimento do primeiro comando da capital com alguns setores da sociedade até então completamente encobertos aí pelo véu do poder pelo véu do Estado mesmo, que são as Uhum. relações com o mercado financeiro. É, não é um contrassenso no momento em que nós vemos uma operação desse porte que revela relações até então completamente fora do alcance da opinião pública, que haja um PL aprovado com uma aposta firme, muito estreita, um compromisso muito estreito com a violência? A gente, para fazer assim, uma análise a mais precisa e desapaixonada possível, a gente não pode deixar de classificar esta operação a que você se refere como parte desse jogo, nessa disputa, né? Só que é uma aposta bastante inteligente, né? E que, de certa forma, tem ali uma prática discursiva de dizer o seguinte: olha, o que a segurança pública precisa é de investigação, é de atuação concertada, né? Entre o governo do estado, né? O governo federal, a polícia civil dos estados, ou seja, uma certa integração, né, de ações, tendo como pauta o uso da inteligência, da informação, né? Então, tudo isso foi dito naquela operação, né? E tudo isso é parte da disputa, né, do que estava sendo disputado, tanto na lei antifacção, como também parte do enunciado da PEC, né, da chamada PEC, né, da Proposta de Emenda Constitucional, que foi também a voto recentemente. Então, sem sombra de dúvidas, né, é um contrassenso. Por quê? Porque esta operação demonstra que o chamado crime organizado ele está muito além, né, vai muito além dos chamados territórios de controle policial, né, que são as periferias, são as favelas, né, e a gente sabe disso há muitos anos. Quer dizer, você não tem nos morros cariocas ou na periferia paulista ou na região metropolitana do Nordeste, das regiões metropolitanas nordestinas, você não tem pés de fuzil, você não tem sequer, né, pé de coca para que você tenha matéria-prima para refino, né, chegando à cocaína, né, ao cloridrato de cocaína. Então você tem, na verdade, um grande mercado, né, envolvendo interesses transnacionais e a necessidade de muitos recursos que essas pessoas nessas localidades não têm. Elas são, na verdade, né, a ponta do iceberg. E aquela atuação mostrou isso de maneira muito clara. Agora, como eu chamei atenção aqui no início da minha fala, né, nós temos uma maioria barulhenta no interior do parlamento brasileiro, né, na Câmara Federal, sobretudo, né, mas eu diria, sem medo de errar, que se você for para outros estados, outros municípios, essa maioria, né, de direita ou até mesmo de extrema-direita não está muito preocupada com isso. Não está muito preocupada com isso porque a sua vocação, né, os seus compromissos
é com a punição do chamado andar de baixo, né? E deixar incólume criminosos como, né, esses que detêm trânsito nas esferas de poder, capazes de criar bancos, né, de lucrar bilhões no intervalo de 4 anos, né, multiplicando as suas fortunas, né, que sai da casa de milhão para bilhão num estalo de dedo, né? E mostrando, né, como, de certa forma, você tem, né, nesses contextos a proliferação, né, de malefícios que envolve não só o sistema bancário, mas até mesmo a gente percebe nesse momento aí com relação ao Banco Master, né, o quanto até mesmo instituições religiosas podem ser abarcadas por esse tipo de atuação, né? Mas tudo isso tem que ficar, né, como você me chamou a atenção, né, oculto, né? Oculto, velado, né? E para que isso aconteça, é necessário que cada vez mais essas populações periféricas elas sejam objeto, elas sofram o efeito da espetacularização da segurança pública, como aconteceu no Rio de Janeiro no ano passado, né? Quando essa direita no Rio de Janeiro ela impingiu, né? Ela imprimiu, perdão, uma marca política, uma conjuntura política com aquela operação que custou mais de 120 vidas, né? Porque, afinal de contas, era necessário fazer uma virada de jogo ali, né? Saindo da pauta da economia para a pauta da segurança pública. Aquela operação é atroz, e me parece atroz que tenhamos passado. o- Houve protesto, em especial forma no Rio de Janeiro, São Paulo também registrou manifestação, mas me parece que uma operação policial que termina com 120 mortos, e nós vivermos após aquela tragédia aparentemente uma normalidade cívica na cidade, me parece um pouco chocante, viu, Lene? Eu queria te fazer uma pergunta agora, que ela talvez esteja para quem navega pelo noticiário de segurança pública, para quem tem proximidade com o debate, talvez ela pareça simplória, sabe, Lene? Mas eu acho sempre bom nós cravarmos com tinta forte o quão contraproducente pode ser uma política de encarceramento no momento em que o local de aliciamento do faccionado é justamente o sistema penitenciário, né? É muito difícil, Lenin, cravar e tornar público esse debate, desculpa, essa sentença de que encarcerar mais significa dar mais poder às facções. O qual nós estamos atrasados na comunicação dessa sentença. Pois é, as políticas públicas, né, voltadas para a chamada segurança pública, ela não costuma se alimentar, ela não costuma consumir as pesquisas que são conduzidas por pesquisadores de universidades públicas, de universidades privadas, né, que sejam sérias no tocante a esse compromisso com a produção de conhecimento, e dessa forma se constrói uma distância entre formuladores e executores das políticas públicas daquilo que realmente pode vir a ser a demanda da sociedade frente aos acontecimentos fáticos, né, dos mais variados contextos envolvendo a chamada segurança pública. E, de fato, né, o encarceramento em massa que a gente observa no Brasil tem servido para construir uma base social bastante sólida para esses grupos, para essas facções, né? De maneira a desenvolver solidariedades entre eles, mas também situações, né, com texto de demonstração de poder. Quando a gente observa essas rebeliões que costumam acontecer no sistema penitenciário, e você observa que muitas vezes a maneira de protestar, né, de mostrar poder dessas facções é o extermínio de pessoas,
há de se perguntar que pessoas são essas. Nem sempre você vai ter situações como aquela verificada há décadas atrás no Rio de Janeiro, em que um criminoso, né, um traficante famoso, aniquilou um outro para, de certa forma, ampliar o seu poder, né, na base territorial do Rio, né, que foi aquele caso envolvendo o Fernandinho Beiramar e o E. Você, na verdade, o que você tem são pessoas que são, né, escaladas naquele ambiente para servirem de exemplo, né, e para pressionar as autoridades, ou pessoas que muitas vezes entram no sistema com delitos que poderiam ser resolvidos, primeiro, com penas muito menores, ou até, vamos ser bem claros, né, com alguma pena, porque afinal de contas, mais de 40% das pessoas que estão presas sequer passaram por um primeiro julgamento, não é isso? Então a gente tem ali uma situação onde setores, segmentos que são até mesmo liminares, né, acabam ficando à mercê da atuação desses grupos que são poderosos, são extremamente poderosos. Em um lugar como o Rio de Janeiro, que você tem mais de uma facção, né, a necessidade de você estar em contato com uma delas para sobreviver é muito grande, né? E, e cada vez mais a gente observa que os chamados presídios federais, eles não entregaram aquilo que foi cumprido, né? De manter afastado esses atores, né, que são considerados os principais membros das facções, distante da cadeia de comando. Não aconteceu com o PCC, muito pelo contrário, né? O PCC só aumentou o seu poder. Da mesma forma, né, foi a partir do aprisionamento de seus membros que o PCC e o Comando Vermelho se aproximaram, depois brigaram e agora voltaram a se aproximar. Enfim, é um ambiente onde, de fato, o controle, né, das autoridades sobre o crime organizado é absolutamente pífio, né? A gente não percebe uma mudança no quadro ao longo das décadas. Lenin, e aí, no meio desse imbróglio da aprovação do PL antifacção, tão politizado como você ressaltou aqui pra gente, começa, e eu acho importante a gente frisar que começa o apelo da extrema-direita, não de hoje, né? Há algum tempo, de atores da extrema-direita, para que as facções criminosas brasileiras, em especial o PCC e o Comando Vermelho, recebam o tratamento de grupos terroristas por parte dos Estados Unidos, tá? Antes de entrar em meandros e a gente discutir a miúde o que isso significa, eu queria te escutar sobre a tua primeira impressão quando recebeu a informação de que estamos às vésperas dos Estados Unidos decretar as duas facções como grupos terroristas. Isso foi tentado lá no ano passado, antes mesmo daquela operação a que eu fiz menção agora há pouco, né? Que do meu ponto de vista, da minha análise, não só minha, mas de vários outros colegas, é um ponto de virada na conjuntura, né? A gente via o governo federal, né, o presidente Lula, fazendo uma série de ações e tomando iniciativas que, de certa forma, conduziam o jogo político para o terreno das questões econômicas, né, para a afirmação da soberania, e aquele ali aconteceu, colocando na pauta a questão da segurança pública. Mas antes que aquilo acontecesse, já havia, né, esse interesse por parte de grupos que apoiam, né, o ex-presidente que hoje está preso, que de certa forma, né, estavam inclusive em atuação nos Estados Unidos. A gente não pode esquecer, né, que teve um deputado, ou tem ainda, nunca se sabe, que está nos Estados Unidos tentando, né, fazer esse movimento junto ao presidente Donald Trump. E eu diria que uma das coisas que a gente conseguiu fazer dentro do campo progressista foi
realmente fazer com que isso desaparecesse do cenário nacional. E está sendo retomado agora, né, por uma iniciativa norte-americana, por um interesse norte-americano. Mais ou menos como ele fez lá na Venezuela, né, onde colocou a questão das drogas como uma discursividade, uma variável para proceder aquelas ações, né, antes de dar o golpe, né, um golpe sobre a Venezuela e um golpe, sobretudo, sobre a liberdade do Nicolás Maduro. Bom, a gente percebe que hoje no Brasil, né, essa tentativa ela continua tendo ressonância, né, na direita, porque é, essa direita ela se compraz com o fato de querer ser um sócio menor dos Estados Unidos, né? Não por acaso a gente tem um deputado foragido, né, e outras figuras foragidas dos Estados Unidos para servir, né, a esse propósito, considerando inclusive as riquezas naturais que o Brasil tem, o papel que o Brasil tem na América Latina, né? Agora, eu acho que se a gente consegue estabelecer um debate público sobre os riscos, né, de fazer esse grau de redução, e aí desse ponto eu acho muito interessante a leitura dos textos do que o meu colega Roberto Shoa, né, que é um pesquisador e um policial federal, vem fazendo, eu acho que a gente consegue produzir impactos, né, inclusive no âmbito do Congresso Nacional, sobretudo no Senado Federal. Né? Não acredito que o Exército Brasileiro, por exemplo, vá, de certa forma, se coadunar com esse tipo de leitura. Né? O Exército Brasileiro ele tem uma diversidade, né, de atores ali que pensam, né, a vocação das Forças Armadas e com relação à política, mas ela sempre tende a se expressar de uma forma mais ou menos uníssona, né, nesse sentido. E não acho que essa pecha, né, de que esses grupos criminosos eles sejam grupos terroristas vai pegar, até porque você não percebe, né, no PCC, no Comando Vermelho e outros grupos, né, em nível nacional, o interesse tomado do poder do Estado, né, um questionamento com relação aos processos políticos. A gente percebe um interesse muito grande, muito forte, né, de ganhar muito dinheiro, de controlar determinadas localidades, controlar, né, cada vez mais isso, e nesse ponto, né, parece ter sido algo bastante aprendido com as chamadas milícias, né? Controlar as oportunidades de mercado abertas, né, a partir desses controles territoriais, sobretudo em virtude daquilo que se chama de uma ausência do Estado. Né? E eu digo que se chama porque o Estado está presente nesses lugares, né? Seja com seu braço armado, no caso as polícias, ou seja pelas iniciativas tomadas conscientemente de negar a essas populações o acesso à educação de qualidade, à oportunidade de emprego, à saúde, né, que é um direito, né, estabelecido no Brasil a partir do Sistema Único de Saúde, enfim. Quer dizer, a presença do Estado está no processo paulatino de precarização das condições de vida, né, e que faz com que esses grupos, sejam eles milícias, traficantes de droga, né, vejam ali a oportunidade de se estabelecer como aquilo que se chama genericamente de Estado paralelo, mas não é um Estado paralelo. Tá? A gente percebe cada vez mais interesses de mercado, né, na exploração desses territórios. E desse ponto, para terminar, é muito importante observar quais são as dinâmicas das políticas públicas de segurança, que muitas vezes são dinâmicas que ou ignoram isso ou compõem com isso, né? Ainda que não seja oficialmente, mas a maneira como em determinadas circunstâncias, em alguns estados mais do que outros, né? Você vai ter quase que uma governança compartilhada mesmo, né? Diante da falência desse Estado neoliberal que o Brasil, né, vem se configurando já há mais de 3 décadas. O problema é o capitalismo, Lenin.
problema é o capitalismo, o aprofundamento do capitalismo, Lenin. É muito bom poder falar. O problema é o capitalismo, Lenin. Lenin, eu estava te escutando falar, queria reforçar um ponto. Você passou lateralmente, eu queria que se a gente puder colocar uma lupa na questão da soberania. Se eu entendi no que você disse, você classifica, você considera que há um risco de ofensa, uma violência à soberania nacional ao aceitarmos passivamente a classificação desses grupos como terroristas, né? Quer dizer, a classificação por órgãos estadunidenses é algo, inclusive, façam o que quiserem, mas que há um risco de, inclusive militarmente, que que nossa soberania seja atacada, não? A gente percebe, já que você mencionou, né, o capitalismo, a gente percebe que, né, essa forma de organização econômica, social, política, né, vive uma crise já há bastante tempo, Bem né, profunda. bastante profunda. E os Estados Unidos talvez seja a maior expressão dessa crise, né, já vista as suas relações com a China, né, claramente a perda de terreno, né, com relação à tecnologia chinesa. Né? Então, o desespero bate, e nesse sentido, a aposta norte-americana é o chamado Big Stick, né, de você, a partir da força, né, reafirmar soberania, poder. Então, veja só, isso que foi feito da Venezuela, né? Isso que foi da Venezuela foi extremamente grave. A gente tem naturalizado isso, mas a Venezuela está sob intervenção norte-americana de acordo com os interesses do capital norte-americano, né, que tem uma presença importante naquele país já há muito tempo. Né? E não nos enganemos, no caso da Venezuela, como chamou a atenção a presidente Dilma, né, numa entrevista, o exército ele ganhou uma proeminência naquele país que, num dado contexto, num dado momento, né, a figura do Nicolás Maduro estava atrapalhando, né, por assim dizer. Como vai ficar a Venezuela, a gente não sabe, tá? Mas eu diria que existe ali, né, uma intervenção. Nesse momento, os Estados Unidos está atuando, né, de forma muito, muito incisiva nesse conflito envolvendo Israel, Irã. Né? A gente viu o que aconteceu, na faixa de Gaza, a gente viu, né, enfim. A proposta dos Estados Unidos nessa crise me parece que é a de fazer aquilo que faz melhor, que é intervir militarmente, já há décadas. Né? E a gente vai dizer que isso não pode acontecer com o Brasil, considerando inclusive nossas fragilidades fronteiriças, nossas fragilidades tecnológicas. Né? Então, é muito importante que a gente faça um debate, né, preciso, colocando as questões com o máximo de clareza, né, as classificações. Olha, grupo terrorista é um grupo que tem esse interesse, age dessa forma. Foi assim, né, na Europa, lá com ETA, foi assim com o IRA, foi assim, enfim, os mais variados grupos terroristas na história. Né? Muitos deles, inclusive, acabaram cerrando, né, os seus trabalhos em função de acordos que levaram à participação em eleição, etc. Tal. Bom, você não vê o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, querendo participar de eleição nenhuma. Você vê, sim, que candidatos X, Y, Z possam vir a ser apoiados, né, por essas facções, como aconteceu aqui no Rio com o tal do TH Joias. Agora, isso acontece há muito tempo. Né? Isso acontece há muito tempo, inclusive a gente tem candidatos que foram eleitos com ampla participação desses atores que permitiam que você entre ou não entre numa comunidade. Eu fui candidato uma vez a deputado estadual, né? Concorri a uma eleição até em parceria com o Lisberg Farias. Né? Nós fomos numa localidade e foi dito para a gente: olha, vocês podem ir até aqui, daqui para lá você não vai porque é de fulano. Né? Então essas coisas sempre aconteceram. Agora,
há situações onde determinados atores querem ter uma participação maior, né? Isso aconteceu com as milícias no Rio de Janeiro. As milícias aqui elegeram várias pessoas com o propósito, né, de grilar terras, de estabelecer controle territorial na Zona Oeste, né, e está na situação que está. É bom que quem está nos acompanhando aqui saiba que a situação no Rio de Janeiro ela é atípica do ponto de vista político, né? Por mais que a gente tenha problemas de criminalidade em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, etc., etc., eu diria que o Rio de Janeiro é um caso atípico no tocante às relações da política e o crime organizado, né? Então, eu acho que o debate político, o debate onde a gente estabeleça claramente as classificações do que são grupos armados, grupos terroristas, né, é fundamental para que a esfera pública brasileira ela esteja coesa para, de certa forma, brecar esse absurdo. Porque aí eu acredito que no momento em que a gente tenha uma esfera pública bastante coesa, né, no rechaço a esse tipo de proposição, a gente tenha as condições de estabelecer resistências diplomáticas, sobretudo, que é muito importante, né? E, na medida do possível, também resistência material. Legal, a gente falou aqui, Lenin, de alguma forma, nós falamos sobre formulação de política pública, nós falamos sobre debate público a respeito da segurança pública, nós falamos do papel da academia, da ciência, em especial forma, inclusive o senhor citou o Senado, e imagino que tenha citado, porque ainda é um ambiente onde a democracia é um pouco mais palpável do que na Câmara. Menos É, hostil. Menos hostil. menos hostil, né? E aí, que estamos num ano eleitoral, de eleições majoritárias para a presidência da República e o governo dos estados, especial forma esses dois, que é onde acho que nós podemos ter esse nível de conversa. E eu tenho um lamento de muitas eleições, que é a dificuldade que a esquerda ou o campo progressista tem, e justamente talvez pautada pelos resultados eleitorais, há uma dificuldade enorme da esquerda de debater segurança pública em período eleitoral. Via de regra, o comportamento dos candidatos progressistas ele é apenas reativo ao debate provocado pela direita. Nunca é propositivo. Há uma falta de coragem, por exemplo, de se falar de abolicionismo penal, de se falar de desencarceramento, de se falar do combate ao crime organizado através do asfixiamento econômico dessas organizações. Você é otimista de que as eleições desse ano sejam pautadas, pelo menos o debate da segurança pública, seja pautado por ideias progressistas, ou nós devemos assistir mais uma vez a extrema-direita pregando mais punição, mais prisão, mais arma nas ruas? Eu acho que os setores progressistas, né, e eu entendo que há uma diversidade enorme, né, existente nesse dito campo progressista, né, de grupos mais à esquerda, outros meio esquerda, outros de centro e tudo mais, né, que possam ser considerados progressistas. Agora, há uma dificuldade muito grande de conjugar o problema que, para nós, né, e aí quando eu falo para nós, eu quero fazer referência ao instituto que eu faço parte, né, que é o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, que é uma rede de pesquisa nacional e internacional, né, a gente pensa muito na questão da desigualdade, né, assim, como a desigualdade ela é naturalizada, né, a ponto de você poder conceber a possibilidade de que a lei, numa sociedade dita democrática, moderna, né, ela possa tratar desigualmente as pessoas, né? Que é uma das coisas que a gente observa com as leis que vêm sendo promulgadas, né? Você tem um código penal, né, um código de processo penal, mas um código penal que tem determinadas proposições, determinadas
caminhos ali estabelecidos, e no tocante a isso que se chama crime organizado, facção, aí, bom, aqui é diferente, aqui, né, vai tantos anos a mais de cadeia, porque... Bom, mas aí como é que fica, quem são essas pessoas, né? Quem é que vai decidir quem são essas pessoas que fazem parte ou não do crime organizado, né? Vorcaro, por exemplo, é parte do crime organizado, né? O bispo lá da igreja da Lagoinha também, ou é só o traficante lá da favela do Rio de Janeiro ou da periferia de São Paulo, Baixada Santista, etc, etc, né? Então, essa desigualdade, ela vem sendo conjugada pelas nossas autoridades, e isso não é enfrentado, né, pelos grupos progressistas, né, que não querem debater essa capacidade, por exemplo, do nosso judiciário, né, tomar decisões sobre a vida das pessoas, sobre a vida, sobre a liberdade das pessoas, né, numa distância enorme, sem tomar conhecimento de perto dos fenômenos, das demandas, das necessidades, né? E uma pessoa que rouba uma lata de leite, por exemplo, ela vai ser tratada como criminosa, como um sujeito que está ali produzindo o roubo na casa de uma pessoa. É. Então, essa covardia, né, de se pensar, que eu chamo de covardia, para mim é uma atitude, né, é não querer enfrentar a situação de frente. Tá? Essa desigualdade que tem seu nascedouro nas distinções, não só de classe, mas também as distinções de raça, né? Que é um legado do nosso século XIX, né? Quando o Estado-nação brasileiro começa a se gestar de fato, já tendo no seu berço a questão da escravidão, né? E que até hoje é um problema muito sério, né? Basta você ir na rua, você observar quem são as pessoas que estão pedindo, quem são as pessoas que estão desempregadas, quem são as pessoas que estão presas, quem são as pessoas que morrem, né? Elas são o quê? O que é que elas são? Elas são fundamentalmente pretas e pardas, não é isso? E numa faixa de idade, né, entre 15 e 29 anos de idade, né, num processo de ampliação disso que eu chamo de precarização. Né, uma precarização que o Estado vem produzindo, precarizando aquelas vidas e a própria sociedade, né, porque nós estamos aqui destruindo forças produtivas, né, uma perspectiva bem marxista, se você quiser. Então a gente tem, eu acho que há muita desinformação, muito desinteresse de se informar e de fazer uma defesa que seja bem enfática e efusiva dos direitos civis. Todos nós temos que ter os direitos civis respeitados. E isso é que está na base dessa mortandade. Aí, nesse ponto, eu quero chamar a atenção. Nós temos uma sociedade que já se acostumou com o grau de letalidade policial, já se acostumou com o grau de letalidade produzido pelos criminosos, já naturalizou a morte de uma maneira que é preocupante e está nos mais variados contextos, né? E aí, extrapolando um pouco, se a gente for olhar para a política de saúde, a gente vai ver que também que lá na saúde pública a gente vai ter grupos mais ou menos vitimizados pelas incertezas, né? A educação e por aí vai. O Achille Mbembe, estou terminando, o Achille Mbembe, né, que é um filósofo camaronês, chama isso de necropolítica, né, e conduz isso justamente para pensar a maneira como esses segmentos sociais eles são tratados pelas políticas públicas. Perdão que eu me alonguei. Ah, imagina, é super importante, inclusive escutando escutando o senhor aqui, o tempo escorreu. Então eu tô na minha última pergunta, eu tenho pouquíssimo tempo. Queria só uma, o senhor falou, o senhor rechaçou o perfil padrão adotado pela opinião pública, pelo judiciário, pelas forças policiais brasileiras para a figura do faccionado, para a figura do criminoso no Brasil. E eu fiquei muito curioso, queria escutá-lo sobre isso, porque eu acho que o envolvimento do TH Joias, a recente condenação de Domingos e Chiquinho Brazão
como mandantes do maior crime político da história brasileira, que foi o assassinato de Marielle Franco. Acredito que a Operação Carbono, que colocou o crime organizado no coração financeiro do país, Avenida Faria Lima, eu acredito que tenha mudado o perfil do crime organizado, do CPF, do criminoso organizado desse país. Não acha, Lene? Qual seria o perfil hoje do crime organizado no Brasil? Olha, é, esse é um assunto muito interessante e acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte: a gente não pode ser complacente com o crime. Né? Todos nós que já fomos de alguma forma vítima de alguma ação criminosa, né, a gente sabe o quanto a gente rechaça o criminoso. Né? Eu já tive carro roubado, já fui abordado, já fui intimidado, né? E aí, assim, a gente tem essa situação como vítima direta, mas também a gente é muito impactado pelas histórias que são contadas para nós, por aqueles que nos são próximos ou que são noticiados, né, permanentemente pelos meios de comunicação. Então, criminoso nenhum ele pode ter complacência. Agora, você não pode tratar criminosos que sejam desiguais na medida em que eles se desigualam. Né? Você não pode ter um tratamento para um criminoso, né, como, por exemplo, esse senhor que está sendo hoje preso, né, e que tinha um banco, etc., etc., que está, de certa forma, ali com todas as suas garantias e tudo mais, né, porque tem dinheiro e tudo mais, e você ter a situação, né, de, muitas vezes, um criminoso encurralado na favela ter sua vida ali encerrada por uma decisão de um determinado grupo de policiais que resolve executá-lo. Né? Então, esse tipo de coisa é que a gente deve procurar se contrapor. É nisso que eu falo da questão da desigualdade. A imprensa ela tem trazido para o nosso conhecimento, né, esse perfil que eu diria que sempre existiu. Né? Sempre existiu. No neoliberalismo, parece que a oportunidade aumenta para quem quer ser esse criminoso de colarinho branco, né? Pelo tempo que for possível. E aí, olha só, a gente tem que situação hoje? No futebol, a gente está vendo a maneira como a lavagem de dinheiro está comendo solta. Não é verdade? Você tem um jogador aqui, aí ele vai para aquele clube lá, mas o clube é meu também, aí eu mando para ali, aí a FIFA tem oferta. Pelo amor de Deus, aqui não tem otário, não tem criança, por favor. Né? Agora, você tem várias situações onde a circulação de dinheiro, de oportunidades, seja, né, realmente a necessidade de políticas de segurança pautadas em inteligência, em investigação, para ver as conexões, inclusive estabelecendo cortes para isolar esse crime que é o crime que desperta o maior interesse desses grupos de extrema-direita, que é o grupo, né, aquele crime que está lá estabelecido. Eu me lembro do Criolo, né, o cantor Criolo, que fala que pretos ganhando dinheiro incomodam demais. É muito bom essa música dele. Né? Então, é assim, se você quer que esses pretos não ganhem dinheiro, você corta então o fluxo que vem, né, desses segmentos que são mais poderosos e que está aí no cerne do circulação de armas, de drogas, né, de aviões, de carros, de caminhões, de barcos, né, de todo um conjunto de objetos, né, que estão oferecendo os meios para a comercialização dessas chamadas drogas ilícitas, né? Mas todo o outro conjunto de mercados que se beneficia dessa circulação. Né? Então, a gente realmente precisa ter uma discussão sobre a extensão do crime organizado, da sua diversidade do ponto de vista das identidades que ali estão estabelecidas. E é nisso que eu falo, né, a importância de que os formuladores de políticas públicas, os executores, eles estejam informados pelas pesquisas que são feitas pelos grupos que estão dispostos hoje aí em várias universidades, em vários grupos de pesquisa, não só na universidade, a gente tem grupos como no IPEA, por exemplo, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né,
pessoas que estão produzindo conhecimento muito vasto sobre esse assunto e que merece a atenção dessas pessoas. Viva a academia e a pesquisa brasileira, não é mesmo, professor? Isso aí, é isso aí. Lenin, muito obrigado por emprestar nessa hora aqui todo o teu conhecimento para gente. Foi super importante debater esse tema contigo e agradeço mais uma vez a participação aqui no BDF Entrevista. Pô, muito obrigado pela oportunidade. Nem sempre a gente consegue falar tanto tempo, né, com o público e, de certa forma, tentar aí apresentar um pouco das nossas ideias e daquilo que a gente aprende também, né? A gente aprende lendo, vendo, né, e aprende muito com a imprensa também. Eu, Parabéns ao Brasil de fato. eu gosto muito também desse espaço aqui, viu, professor? Porque o imediatismo das redes sociais, o controle do 1 minuto e meio do vídeo, não nos permite hoje discutir a fundo algumas ideias e esse produto aqui, o BDF Entrevista, nos permite aprofundar alguns temas. Mais uma vez, obrigado, viu? Então é isso, ficamos por aqui. Esse foi o BDF Entrevista. Hoje falamos sobre o PL antifacção e nos encontramos num próximo programa. Até lá.